Imagine que você está de pé no meio de um deserto vermelho e silencioso. O céu acima de você não é azul. É cor de caramelo, tingido de poeira fina que paira no ar como uma névoa que nunca se dissipa. O horizonte parece mais próximo do que devia. O sol brilha, mas parece menor, mais frio, mais distante. E o silêncio é absoluto. Não há vento suficiente para mover uma folha, porque aqui não existem folhas. Não há oceano, não há chuva, não há pássaros. Há apenas rocha, poeira, crateras antigas e um céu que nunca será azul da mesma forma que em casa. Bem-vindo ao planeta Marte. Bem-vindo ao DC Space. Eu sou o seu narrador, Christopher. Antes de mergulharmos nos 100 factos mais fascinantes sobre o planeta vermelho, por favor, subscrevam o canal e deixem um comentário embaixo. O vosso apoio é o que nos permite continuar a explorar os maiores mistérios do cosmos. Marte. O quarto planeta a contar do Sol, o vizinho exterior da Terra. Durante séculos, a humanidade olhou para aquele ponto avermelhado no céu nocturno e perguntou-se o que existia lá. Hoje, sabemos mais do que alguma vez imaginamos ser possível, e o que sabemos é simultaneamente deslumbrante e desconcertante. Então, sem mais demora, vamos começar. 100 factos sobre o planeta vermelho. Marte situa-se a uma distância média de 142 milhões de milhas do Sol, o que equivale a cerca de 1,5 unidades astronômicas. Dito de outra forma, ele está aproximadamente uma vez e meia mais longe do Sol do que a Terra. E essa distância tem consequências profundas para tudo no planeta, desde a sua temperatura até a forma como a luz solar chega à sua superfície envolto numa bruma de ferro oxidado. Um ano em Marte dura 687 dias terrestres. Isso significa que uma única volta completa ao Sol demora quase o dobro do tempo que leva a Terra a completar a sua. Se você nascesse em Marte e o seu aniversário fosse calculado com base nos anos marcianos, a sua idade de 30 anos terrestres teria vivido apenas cerca de 16 anos marcianos. É uma forma estranha de pensar no tempo, mas é essa a realidade quando se muda de planeta. Agora, uma coisa curiosa. Apesar de um ano marciano ser quase o dobro de um ano terrestre, um dia marciano é surpreendentemente semelhante ao nosso. Marte roda sobre o seu próprio eixo uma vez a cada 24,6 horas. Esse período é chamado de Sol pelos cientistas da NASA. Quando as equipas que controlam os rovers em Marte trabalham nos seus turnos, elas operam segundo o tempo marciano, acordando e dormindo de acordo com o Sol marciano. É uma pequena pormenorização que raramente aparece nas manchetes, mas que revela como Marte é ao mesmo tempo familiar e completamente alienígena. Em termos de tamanho, Marte é significativamente mais pequeno do que a Terra. O seu raio é de 3.390 km e o seu diâmetro equatorial é de cerca de 6.792 km, o que o torna aproximadamente metade do tamanho do nosso planeta. No entanto, aqui está algo que surpreende muita gente. Apesar de ter apenas metade do diâmetro da Terra, a área total da superfície de Marte é quase igual à área da Terra seca terrestre. Isso acontece porque a Terra está coberta de oceanos que tomam conta de mais de 2/3 da sua superfície. Marte não tem oceanos líquidos, toda a sua superfície é terra firme, exposta, antiga e fria. A gravidade em Marte é apenas 0,375 vezes a gravidade da Terra. Se pesasse 100 quilos aqui em casa, pesaria apenas cerca de 38 quilos lá. Isso soa maravilhoso à primeira vista, mas tem implicações biológicas sérias para qualquer ser humano que passe tempo prolongado num ambiente de baixa gravidade. Os músculos atrofiam, os ossos perdem densidade, o sistema cardiovascular reajusta-se de formas que ainda estamos a estudar. Marte seria um lugar fascinante para visitar, mas ficar muito tempo exigiria uma preparação física rigorosa e tecnologia médica que ainda não dominamos completamente. O eixo de rotação de Marte está inclinado 25,2 graus, o que é muito semelhante à inclinação da Terra de 23,5 graus. Isso é importante porque significa que Marte tem estações do ano, tal como a Terra. Tem primavera, verão, outono e inverno. Mas as estações não duram o mesmo tempo, porque a órbita de Marte é mais elíptica, ou seja, mais oval, do que a da Terra. Devido a essa excentricidade orbital, a primavera no hemisfério norte de Marte dura 194 sols, enquanto o outono dura apenas 142 sols. As estações em Marte são belas no papel, mas vivê-las seria uma experiência completamente diferente da que conhecemos na Terra.
Agora chegamos à atmosfera, e aqui as coisas ficam realmente inóspitas. A pressão atmosférica na superfície de Marte é de apenas cerca de 610 pascals, o que representa aproximadamente 0,6% da pressão atmosférica da Terra. Para ter uma ideia do que isso significa, a pressão atmosférica ao nível do mar na Terra é de 101.325 pascals. Em Marte, a atmosfera é tão fina que um ser humano sem fato pressurizado perderia a consciência em segundos e morreria em minutos. Não seria sufocado apenas pela falta de oxigênio. Seria também destruído pela pressão absolutamente insuficiente. E de que é feita essa atmosfera rarefeita? Maioritariamente de dióxido de carbono, que constitui cerca de 95% do total. O nitrogênio forma cerca de 2,7 a 2,85%, e o argão contribui com aproximadamente 1,6 a 2%. Existem também traços ínfimos de oxigênio, vapor de água e monóxido de carbono. É uma atmosfera que não suportaria a vida humana, mas que, curiosamente, é muito semelhante em composição à atmosfera primitiva da Terra, antes de os organismos fotossintéticos começarem a transformá-la. A temperatura média em Marte é de cerca de menos 30 graus Fahrenheit, ou seja, menos 60 graus Celsius. Mas o que torna o planeta verdadeiramente extremo não é a média, é a variação. Junto ao Equador, ao meio-dia, a temperatura pode subir para cerca de 70 graus Fahrenheit. Mas durante a noite, nos polos, pode cair para assustadores menos 225 graus Fahrenheit, que são cerca de menos 143 graus Celsius. Essa amplitude de temperatura num único planeta, em alguns casos num único dia, é algo sem paralelo na nossa experiência cotidiana. E a cor de Marte. O planeta que nos olha do céu nocturno como um ponto avermelhado deve à sua tonalidade característica à oxidação do ferro. As rochas, o solo e a poeira que cobrem a superfície marciana são ricos em minerais de ferro. Ao longo de 1.000 milhões de anos de exposição ao oxigênio e às condições da superfície, esse ferro oxidou, enferrujou e ficou vermelho. Marte é literalmente um planeta enferrujado. E essa poeira fina que carrega esse tom alaranjado avermelhado está em todo lado, nos ventos, na atmosfera. E como veremos mais tarde, nos pulmões de qualquer explorador que não tome precauções adequadas. Passemos agora à geologia marciana. E aqui, as proporções atingem um nível que simplesmente não tem equivalente na Terra. Marte é, ao lar do Olympus Mons, a maior e mais imponente montanha vulcânica conhecida em todo o sistema solar. Esta estrutura monumental eleva-se mais de 25 milhas, ou cerca de 22 quilômetros, acima da superfície circundante. A sua base cobre uma área equivalente ao estado do Arizona. Para comparar, o Monte Everest, a mais alta montanha da Terra, mede menos de 9 quilômetros de altitude. O Olympus Mons é mais de 2,5 vezes mais alto. É uma montanha tão enorme que se você estivesse de pé no seu cume, o horizonte ficaria abaixo do nível dos seus pés. Você estaria essencialmente acima da curvatura do planeta. A razão pela qual Marte pode ter vulcões tão massivos tem a ver com um facto fundamental da sua geologia. Marte é considerado um planeta de uma única placa. Ao contrário da Terra, a litosfera marciana não é dividida em múltiplas placas tectônicas que se movem e colidem. Na Terra, os pontos quentes no manto geram vulcões, mas como as placas se movem, o vulcão eventualmente afasta-se do ponto quente e para de crescer. Nasce um novo vulcão. Em Marte, o ponto quente ficou sempre no mesmo lugar e o vulcão continuou a acumular lava durante centenas de milhões de anos, crescendo a alturas verdadeiramente bíblicas. E se o Olympus Mons representa o auge vertical de Marte, o sistema de cânions Valles Marineris representa a sua profundidade horizontal. Este sistema de vales e gargantas estende-se por cerca de 2.400 milhas ao longo do Equador marciano. Para ter uma perspectiva, essa distância é suficiente para atravessar a largura dos Estados Unidos de costa a costa. No seu ponto mais fundo, o Valles Marineris atinge cerca de 5,8 a 6 milhas de profundidade, desde a borda até o fundo do cânion. O Grand Canyon no Arizona, uma das maravilhas geocas mais espantosas da Terra, é cerca de 10 vezes mais estreito e mais curto. O Valles Marineris não é apenas um canyon, é uma cicatriz colossal na face de um mundo. O interior de Marte também reserva surpresas.
Dados sísmicos recolhidos pelo Lander Insight da NASA revelaram que o núcleo marciano é menor e mais denso do que os cientistas previam, com um raio entre 1650 e 1700 km. Este núcleo é composto por uma liga de ferro líquido, e o que é notável é que ele está rodeado por uma camada única de magma silicatado completamente fundido com cerca de 150 km de espessura. Elementos leves como enxofre, carbono, oxigênio e hidrogênio constituem surpreendentemente entre 9 e 14% do peso total do núcleo marciano. É uma composição distinta da Terra e sugere que estes dois mundos, embora vizinhos, evoluíram de formas profundamente diferentes. Um dos capítulos mais fascinantes da história marciana é a história da água. Há cerca de 3,5 mil milhões de anos, evidências esmagadoras sugerem que a água líquida fluía abundantemente sobre a superfície de Marte. Havia redes de vales fluviais, deltas e leitos de lagos secos que ainda hoje são claramente visíveis nas imagens dos orbitadores. O Jezero Crater, onde a NASA pousou o rover Perseverance, era há 4 mil milhões de anos o local de um lago cheio de água, alimentado por um rio que formou um delta de sedimentos. Podemos ver esse delta hoje, fossilizado em rocha. É como abrir uma fotografia de um passado que nunca mais voltou. Hoje, a água em Marte existe principalmente em estado sólido. Há gelo de água e gelo de dióxido de carbono escondido sob a superfície, especialmente nas regiões polares. As calotes polares de Marte crescem e encolhem com as estações, expandindo-se no inverno e recuando no verão. E durante o inverno marciano, pode mesmo nevar. Mas não é neve como a que conhecemos. São flocos de dióxido de carbono, neve de gelo seco, que criam um efeito de névoa na atmosfera fina em vez de cair pesadamente como neve de água. Agora, uma das razões pelas quais Marte perdeu a sua água e a sua atmosfera espessa tem tudo a ver com algo que já não possui, um campo magnético global. Marte carece de um campo magnético planetário hoje em dia. Mas áreas altamente magnetizadas encontradas na crosta do hemisfério sul indicam claramente que existe um campo magnético poderoso há mais de 4 mil milhões de anos. Quando esse campo desapareceu, o vento solar, aquele fluxo constante de partículas carregadas que o Sol expele em todas as direções, começou a arrancar a atmosfera de Marte camada por camada. Ao longo de centenas de milhões de anos, o que podia ter sido um planeta habitável foi sendo despido da sua proteção. A água evaporou ou ficou presa sob o solo. A atmosfera enraqueceu até se tornar a fina casca que vemos hoje. A missão MAVEN da NASA, que chegou a Marte em setembro de 2014, foi especificamente desenhada para estudar essa perda atmosférica. E os seus dados têm sido esclarecedores. O vento solar ainda hoje está a extirpar átomo a átomo das camadas superiores da atmosfera marciana. É um processo lento, mas implacável, e confirma o destino deste planeta, que um dia pode ter tido condições muito mais acolhedoras. E falando em perturbações atmosféricas, Marte é famoso pelas suas tempestades de poeira. Às vezes começam como pequenas perturbações localizadas, levantadas pelos ventos que varrem as planícies. Mas sob certas condições sazonais, essas tempestades podem crescer até engolir o planeta inteiro. Uma tempestade global de poeira cobre Marte numa cortina amarelo acastanhada que pode durar semanas ou mesmo meses. Durante a tempestade global de 2018, o rover Opportunity, que funcionava com energia solar, ficou sem alimentação e nunca mais voltou a contactar a Terra. Uma tempestade de poeira num planeta à distância de dezenas de milhões de milhas acabou com uma missão de 15 anos num planeta diferente. Isso é o quanto Marte pode ser brutal. As partículas de poeira marciana são incrivelmente finas, com uma média de 1,5 a 3 micrômetros de diâmetro. Para ter uma referência, isso é cerca de 4% da espessura de um fio de cabelo humano. São eletrostáticas, magnéticas, abrasivas e altamente oxidativas. Para qualquer astronauta humano que um dia caminhe sobre a superfície marciana, essa poeira representará um dos maiores desafios físicos e de saúde da missão. E além das tempestades globais, Marte é também palco de redemoinhos de poeira, colunas twistadas de ar carregado de partículas que se formam quando o solo aquecido pelo Sol cria convecção. Esses redemoinhos foram observados a atingir alturas de até 20 km, o que é mais de 2 vezes a altura do Everest.
não são inofensivos decorações do cenário. São fenômenos meteorológicos reais que interagem com sondas e equipamentos na superfície. Marte tem duas luas, Phobos e Deimos, nomes inspirados nos cavalos mitológicos que puxavam a carruagem do deus grego da guerra, Ares, representando o medo e o pânico, respectivamente. Foram descobertas pelo astrônomo americano Asaph Hall em agosto de 1877. Mas estas não são luas como a nossa, são corpos irregulares, mais parecidos com asteroides capturados pela gravidade marciana do que com a lua esférica que ilumina as nossas noites. Phobos, a maior das duas, orbita Marte a uma distância de apenas cerca de 6.000 km acima da superfície. Isso é incrivelmente próximo. Para comparar, a nossa Lua está a cerca de 384.000 km da Terra. Phobos orbita Marte 3 vezes por dia, o que significa que para alguém na superfície marciana, ela nasceria a oeste, cruzaria o céu em cerca de 4 horas e poria a este. A característica geológica dominante em Phobos é uma cratera de impacto gigante chamada Stickney, com 6 milhas de largura, cujo nome homenageia Angelina Stickney, a esposa de Asaph Hall. E aqui está um facto verdadeiramente perturbador sobre Phobos. Ela está a espiralar lentamente em direção a Marte. As forças gravitacionais de Marte estão gradualmente a puxar Phobos para si próprio. Prevê-se que em cerca de 50 milhões de anos, Phobos ou irá colidir com a superfície de Marte, criando um impacto catastrófico, ou será esfacelada pelas forças de maré antes de atingir a superfície, criando um anel de detritos ao redor do planeta. Marte, o planeta que neste momento não tem anéis, pode um dia tê-los, formados pelos restos da sua própria lua. Deimos é a menor e mais distante das duas luas, orbitando a cerca de 23.400 km de Marte e completando uma órbita a cada 30,3 horas. Ambas as luas são tidalmente bloqueadas a Marte, o que significa que mostram sempre a mesma face ao planeta. Este é o mesmo fenômeno que faz com que a nossa lua mostre sempre a mesma face à Terra. Passemos agora à exploração robótica do planeta vermelho, uma das sagas mais emocionantes da história da ciência humana. Em julho de 1965, a sonda americana Mariner 4 fez o primeiro sobrevoo bem-sucedido de Marte, capturando as primeiras fotografias de perto do planeta. Eram imagens a preto e branco, granuladas e pouco definidas pelos padrões de hoje, mas foram um momento histórico absoluto. Mostramos que podíamos construir máquinas capazes de navegar pelo espaço interplanetário e enviar dados de volta à Terra. Em 1971, a Mariner 9 tornou-se a primeira sonda a entrar em órbita ao redor de outro planeta. Quando chegou a Marte, encontrou o planeta quase completamente envolto por uma das suas gigantescas tempestades de poeira globais. As câmaras captaram apenas um oceano cor de caramelo. Durante semanas, a sonda orbita esperando que a tempestade passasse. Quando finalmente passou, o que as câmaras revelaram foi extraordinário. A primeira visão clara da superfície complexa de Marte, incluindo os vulcões colossais e o imenso sistema de cânions. A União Soviética também tentou alcançar Marte ao longo dos anos 1960 e 1970. Muitas dessas missões falharam antes de alcançar o planeta, ou perderam comunicação a caminho. Foi um período de grande frustração para o programa espacial soviético, que ao mesmo tempo competia ferozmente com os americanos numa corrida que se estendia agora para além da órbita da Lua. Em 1966, as naves Viking 1 e Viking 2 da NASA pousaram na superfície de Marte, marcando um momento verdadeiramente histórico. Eram os primeiros laboratórios portáteis a aterrar noutro planeta com o objetivo específico de procurar sinais de vida. Os seus experimentos biológicos produziram resultados ambíguos que os cientistas debatem até hoje. Alguns dados iniciais sugeriram atividade química que poderia indicar processos biológicos. Mas a análise posterior levou a maioria dos investigadores a concluir que as reações provavelmente eram de origem química não biológica, relacionadas com a presença de percloratos e outras substâncias oxidantes no solo marciano. Os Vikings não encontraram vida, mas também não a descartaram de forma definitiva. A Mars Global Surveyor, lançada em 1996, utilizou um altímetro a laser para criar um mapa topográfico global de Marte com um detalhe impressionante.
Este mapa revelou a dicotomia hemisférica do planeta com enorme clareza. O hemisfério sul é rugoso, antigo e densamente craterado, enquanto o hemisfério norte é relativamente liso e de menor altitude. Acreditas que esta diferença dramática possa ser o resultado de um impacto colossal de um asteroide no início da história do planeta, que literalmente remodelou metade de Marte? O Mars Reconnaissance Orbiter, lançado em 2005, carrega a câmara HiRISE, um instrumento de resolução extraordinária capaz de fotografar detalhes na superfície marciana com uma nitidez que simplesmente não tinha precedentes. Graças a estas imagens, podemos ver dunas de areia a mover-se, vestígios de fluxos sazonais nas encostas das crateras e formações geológicas que nos narram a história climática do planeta com uma riqueza de detalhe notável. A Mars Odyssey, que chegou ao planeta em 2001, detém atualmente o recorde de ser a nave espacial ativa com mais tempo em órbita em torno de Marte. É um veterano silencioso que continua a recolher dados décadas depois do seu lançamento. Um testemunho da longevidade que por vezes as engenharias mais cuidadosas conseguem alcançar. E então chegamos ao rover Curiosity. Pousou dentro da cratera Gale em agosto de 2012, com o objetivo de investigar se aquela região alguma vez ofereceu condições ambientais favoráveis à vida microbiana. E Curiosity encontrou algo inesperado. De níveis de base de metano na atmosfera marciana que aumentam periodicamente para picos misteriosos que chegam a 21 partes por bilhão. O metano é importante porque a radiação ultravioleta do Sol decompõe as moléculas de metano na atmosfera de Marte em apenas 300 a 600 anos. Isso é um período muito curto em termos geológicos. Se ainda há metano em Marte, isso significa que algo o está continuamente a repor. E isso levanta questões que ninguém consegue responder definitivamente. De onde vem esse metano? Poderia ter origem geológica produzido por processos como a serpentinização de minerais de olivina, onde a água reage com a rocha a altas temperaturas e pressões para libertar gases. E aqui a imaginação científica começa a trabalhar horas extra, poderia ter origem biológica, produzido por organismos metanogênicos microscopicamente pequenos que sobrevivem algures debaixo da superfície, longe da radiação, escondidos numa fenda úmida ou numa bolsa de água salgada gelada. O mais perturbador é que o orbitador ExoMars 3 Gas Orbiter da Agência Espacial Europeia repetidamente falhou em detectar metano significativo na atmosfera. A discrepância entre o que Curiosity mede ao nível do solo e o que os orbitadores observam do espaço continua a ser um dos maiores mistérios da ciência planetária atual. Há também o caso do meteorito Allan Hills 11401, descoberto na Antártida em 1980. Este pedaço de rocha marciana foi arrancado de Marte por um impacto de asteroide há milhões de anos e eventualmente caiu na Terra. Em 1996, uma equipa de cientistas da NASA anunciou ao mundo que este meteorito continha estruturas microscópicas que pareciam bactérias fossilizadas. A conferência de imprensa foi transmitida em todo o mundo. O então presidente Bill Clinton fez uma declaração pública sobre a possível descoberta de vida extraterrestre, mas investigações posteriores mostraram que as estruturas em questão poderiam facilmente ter sido formadas por processos inorgânicos não biológicos. O debate não está completamente encerrado, mas a maioria da comunidade científica abandonou a hipótese biológica para o ALEA 814-NEO01. O que permanece inegável é que os carbonatos encontrados dentro deste meteorito indicam que a rocha esteve exposta a um ambiente aquoso perto da superfície de Marte a uma temperatura de cerca de 18 graus Celsius. Água líquida, temperatura amena. Isso intrigante, independentemente da questão da vida. Em fevereiro de 2021, o rover Perseverance pousou no G0 crater, com uma série de instrumentos científicos de última geração e uma missão de longo alcance. Um desses instrumentos é o MOXIE, que realizou uma demonstração histórica ao converter dióxido de carbono marciano em oxigênio respirável. É uma prova de conceito pequena, mas poderosa. Chegará o dia em que futuras missões usarão essa tecnologia para produzir oxigênio em Marte, tanto para os astronautas respirarem como potencialmente para o combustível das naves que os trarão de volta.
O Perseverance também carrega o helicóptero Ingenuity, que completou o primeiro voo motorizado e controlado noutra planeta do Sistema Solar. Antes de finalizar a sua missão, o Ingenuity realizou 72 voos bem-sucedidos sobre a superfície de Marte, aterrissando em terras que nenhuma asa robótica tinha nunca tocado. Foi o equivalente marciano do voo dos irmãos Wright, e a missão superou em muito todas as expectativas iniciais. Também em fevereiro de 2021, os Emirados Árabes Unidos puseram em órbita em torno de Marte a sonda Hope, a primeira missão interplanetária do país. A Hope estuda os ciclos atmosféricos e o clima de Marte, carregando 3 instrumentos científicos, incluindo um espectrômetro ultravioleta para monitorizar a fuga de oxigênio e hidrogênio para o espaço. No mesmo mês, a China chegou também a Marte com a missão Tianwen-1, que colocou um rover chamado Zhurong na superfície numa região chamada Utopia Planitia. E em 2014, a Índia escreveu história ao colocar com sucesso a sua primeira sonda em órbita em torno de Marte na primeira tentativa, uma conquista que até então apenas a NASA, a União Soviética e a Agência Espacial Europeia tinham conseguido. Existe ainda outra forma fascinante de Marte nos enviar material: os meteoritos. Fragmentos de rocha são arrancados de Marte por impactos de asteroides e podem eventualmente acabar na Terra após viagens que duram milhões de anos pelo espaço. São janelas literais para o interior geológico de outro planeta, e os cientistas estudam-nos com imenso cuidado para compreender a composição e a história de Marte de uma forma que nenhum rover pode ainda replicar completamente. Marte é, neste momento, o único planeta de que temos conhecimento que é habitado exclusivamente por robôs, orbiters, landers e rovers construídos e controlados por seres humanos na Terra. Cada imagem, cada medição química, cada análise sísmica que nos chega de Marte foi feita por uma máquina que viajou dezenas ou centenas de milhões de milhas. É uma conquista da engenharia humana que mereceria muito mais celebração do que recebe. Olhando para o futuro humano em Marte, as coisas ficam fascinantes, mas também sombrias. O maior desafio imediato para qualquer missão humana é a poeira. Já mencionamos as tempestades globais. Mas a poeira marciana tem problemas ainda mais profundos. É eletrostática, o que significa que adere a superfícies incluindo fatos espaciais, painéis solares e viseiras, é abrasiva, e contém percloratos, compostos químicos tóxicos que podem interferir gravemente com a função tiroide humana se entrarem na corrente sanguínea. A exposição prolongada a poeiras ricas em silicatos pode ainda aumentar o risco de doenças respiratórias, como a silicose e o cancro do pulmão. Para mitigar esses riscos, engenheiros propuseram conceitos de habitat, onde os fatos espaciais se ligam diretamente ao exterior dos módulos de habitação, permitindo que o astronauta saia e entre do fato sem trazer poeira para o espaço de vida pressurizado. É uma solução elegante para um problema muito real e exemplifica o tipo de pensamento criativo que tornar Marte habitável vai exigir. Há também a questão da radiação. Marte não tem campo magnético global para desviar os raios cósmicos e a radiação solar. Qualquer astronauta na superfície durante um período prolongado estaria sujeito a doses de radiação muito superiores às que um ser humano recebe na Terra ou mesmo na Estação Espacial Internacional. Uma das soluções mais intrigantes que os investigadores estudam são os tubos de lava. Marte está repleto de evidências de atividade vulcânica intensa no passado, e com ela vieram estruturas subterrâneas chamadas tubos de lava. Canais ocos escavados por antigas correntes de magma que hoje são vazios. Estes tubos poderiam funcionar como abrigos naturais, protegendo os futuros habitantes de Marte da radiação mortal que banha a superfície. O solo marciano, apesar de tóxico na sua forma natural, poderia potencialmente ser tornado utilizável. Investigadores sugerem que lavar o solo com água poderia remover a maioria dos percloratos e torná-lo adequado para uso agrícola ou mesmo para construção estrutural. E certas bactérias terrestres têm demonstrado capacidade de sobreviver em salmorras ricas em percloratos, o que abre a possibilidade teórica de as usar para biorremediar o solo marciano antes da chegada de colonos humanos. É território especulativo, mas são exatamente o tipo de soluções criativas que precisamos explorar. Existe ainda a questão de como chegar lá.
As janelas de lançamento ideais para missões de Marte ocorrem apenas de aproximadamente 26 em 26 meses, quando Terra e Marte se alinham de forma que permita uma trajetória de energia mínima. Fora dessas janelas, a missão torna-se muito mais cara e tecnicamente exigente. Isso impõe restrições rígidas ao calendário de qualquer missão humana futura. Se uma missão perder a sua janela, terá de esperar mais de 2 anos pela próxima oportunidade. O rover Rosalind Franklin, da Agência Espacial Europeia e parte do programa ExoMars, foi especificamente desenhado para perfurar até 2 metros abaixo da superfície marciana à procura de moléculas orgânicas preservadas. A superfície de Marte é banhada por radiação ultravioleta que destrói rapidamente os compostos orgânicos. Mas logo abaixo da superfície, protegidos da radiação, esses compostos poderiam ser preservados durante imensos períodos de tempo. Se existiu vida em Marte no passado, ou se ainda existe alguma forma microbiana enterrada nas profundezas, esta missão tem como objetivo encontrar os traços químicos que ela deixou para trás. O som em Marte é outra curiosidade pouco conhecida. Na atmosfera rica em dióxido de carbono, o som viaja de forma diferente do que na Terra. A velocidade do som é significativamente mais lenta e, curiosamente, os sons de tom mais alto chegam aos ouvidos perceptivelmente mais cedo do que os sons de grave. Se você tocasse guitarra num habitat marciano selado, ouviria as frequências agudas antes das frequências baixas com um desfazamento notável. A física do som em Marte criaria experiências auditivas que simplesmente não têm equivalente aqui em casa. E enquanto sonhamos com humanos em Marte, não podemos esquecer o papel crescente das nações emergentes e das empresas privadas. A Agência Espacial dos Emirados, a Agência Espacial Nacional da China, a Agência Espacial Indiana, empresas privadas do setor aeroespacial. Todos olham para Marte não apenas como um destino científico, mas como um objetivo que define gerações. A corrida a Marte do século XXI não é apenas entre nações, é um esforço global e privado que está a acontecer agora mesmo, neste preciso momento. Um facto final que vale a pena guardar no coração. O nome Marte vem do deus romano da guerra. Mas os egípcios antigos chamavam ao planeta Her Desher, que significa simplesmente o vermelho. E talvez seja isso que ele realmente é. Não um lugar de guerra e destruição, mas um planeta vermelho, velho, silencioso e cheio de segredos, esperando pacientemente que a humanidade se torne corajosa e engenhosa o suficiente para ir até lá, ficar e começar a ouvi-lo. Marte é ao mesmo tempo um espelho e uma promessa. Um espelho do que a Terra poderia ter sido se a história geológica tivesse corrido de forma diferente, com um campo magnético que falhou, um oceano que se evaporou, uma atmosfera que se desfez no vento solar. E uma promessa de que a humanidade, se sobreviver o suficiente e aprender o suficiente, poderá um dia habitar não apenas o seu berço azul, mas também o vizinho vermelho que nos olha do céu. E essa é a ideia que mais me perturba e mais me fascina ao mesmo tempo. Não estamos sozinhos no sistema solar, porque estamos rodeados de mundos, e Marte está mais perto do que alguma vez pareceu possível. Se este vídeo vos deixou a pensar sobre o planeta vermelho, gostaríamos muito de ouvir os vossos pensamentos nos comentários. Acreditam que haverá humanos em Marte durante a vossa vida? Deixem a vossa opinião embaixo. E se ainda não subscreveram o DC Space, por favor façam-no agora. Cada subscrição ajuda-nos a continuar a trazer estes mergulhos profundos no cosmos para mais pessoas curiosas como vocês. Continuamos à espera de vos ver no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar o desconhecido assustador e maravilhoso.